Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre inteligência positiva e sabotadores do seu sucesso. Isto faz parte do nosso programa de educação em saúde, dentro do programa Pense Bem, Viva Leve com o coaching de emagrecimento. Estamos nos adaptando, ao distanciamento social do coronavírus, então escolhemos esse tema que com certeza ajudará muito a todos, tanto do ponto de vista do tratamento da obesidade, do diabetes, como da vida pessoal e de carreira. Ok? Vamos lá? Quando nós falamos de inteligência positiva, nós estamos falando do percentual de tempo que a sua mente trabalha a seu favor. Então, a sua mente é a sua melhor amiga. Só que a gente pode também pensar que ela pode ser a sua pior inimiga quando ela está te sabotando. Então, quando a gente fala de inteligência positiva, a gente está falando da força relativa desses dois modos, a favor e contra. Então, para ilustrar, pense quando você está se preparando, por exemplo, para um encontro ou para uma reunião importante, amanhã. Se você está se preparando, se programando, a sua mente está agindo como sua amiga, é uma ação positiva. Mas quando você fica ansioso, acorda de madrugada por causa dessa reunião, repete várias vezes que não vai dar certo, que você não vai alcançar sucesso, o que sua mente está fazendo? Ela está exaurindo seus recursos mentais sem qualquer tipo de valor que possa compensar isto. Então, muitas pessoas se perguntam: será que realmente eu me saboto? Às vezes a gente questiona isso e as pessoas dizem: de forma alguma, eu não sou um sabotador. Eu não passo uma rasteira em mim. Será? Você já se pegou sendo muito crítico com você mesmo? Ou criticando os outros? Ou o contexto, o ambiente em que você está inserido? Você se lembra de ter sido muito perfeccionista em alguma atividade a ponto de te impedir de completar essa tarefa a tempo? Ou então se viu tentando controlar tudo e todos num projeto? Você já se viu enrolando, procrastinando, deixando para amanhã e evitando de ter uma conversa difícil ou de fazer uma atividade que você sabe que vai te cansar ou que vai exigir muito de você? Ou então iniciando vários projetos ao mesmo tempo e não conseguindo finalizar nada da forma como você se programou? Já se pegou fazendo tudo pelo outro ou pelos outros e se esquecendo de cuidar de você mesmo? Ou se fazendo de vítima numa determinada situação, mesmo que isso não tenha sido uma coisa voluntária? Pois então, você estava se sabotando. E nós temos 10 sabotadores no nosso dia a dia. Os sabotadores, eles são um fenômeno universal. A questão não é saber se você tem algum, mas quais você tem e o quão fortes eles são. Muitas vezes, na infância e na adolescência, eles aparecem como guardiões para nos ajudar a vencer ameaças. Mas com o tempo, eles passam a ser maléficos. E quais são? O sabotador crítico, que é o principal sabotador e nos afeta sempre em algum nível, o insistente, o prestativo, o hiperrealizador, a vítima, o hiperracional, o hipervigilante, o inquieto, o controlador e o esquivo. O sabotador crítico, que é o principal sabotador e afeta todo mundo, como
que ele é identificado? Ele nos leva a encontrar defeitos em nós mesmos, nos outros e em outras condições e circunstâncias. Ele gera a maior parte da nossa ansiedade, do nosso estresse, da nossa raiva, da nossa decepção, vergonha e culpa. E é muito importante o autoconhecimento na jornada da nossa vida, porque se você não identifica os momentos em que esse sabotador te domina, você aumenta a ansiedade, o estresse e outros sentimentos negativos que diminuem a sua qualidade de vida e o seu estado de felicidade. Com equilíbrio, porém, a autocrítica, ela pode ser bem positiva e gerar crescimento pessoal. O segredo está em saber balancear, que o crítico, o seu sabotador crítico, não te deixe se mover, né? Muitas vezes ele te bloqueia, ele te impede de caminhar rumo ao que você quer. Então, isto é que é importante. É saber que na infância, quando você estava se formando mentalmente, isso podia ser uma coisa positiva. Com o tempo, pode passar a ser uma coisa negativa, porque eles não são mais tão necessários como na infância, quando nós estávamos aprendendo. Já o sabotador insistente, ele leva a uma necessidade de perfeição, ordem e organização que são levadas aos extremos. Deixa você e as outras pessoas ansiosas, nervosas, drena a sua energia, porque você sempre quer que tudo seja perfeito demais. Então, é importante prestar atenção, porque ele pode levar a um estado constante de frustração com você mesmo e com as outras pessoas. Porque quem tem esse sabotador aguçado sempre acha que nada é bom o bastante. E é importante saber a hora de parar de insistir, porque isso é tão importante quanto a decisão de começar a insistir. E lembre-se sempre dessa frase: feito é melhor do que perfeito. Já o prestativo obriga você a tentar ganhar aceitação e afeição quando você ajuda demais, agrada demais, quando você salva ou elogia os outros constantemente. O resultado é que ele faz com que você perca de vista as suas próprias necessidades e muitas vezes você se ressinta dos outros, considerando que as pessoas não são gratas o suficiente. Mas também encoraja os outros a se tornarem exageradamente dependentes de você. É importante você prestar atenção que quando você está agradando muito aos outros, o que às vezes agradar pode ser uma coisa boa, será que você não está muitas vezes deixando de agradar a você mesmo e de se aceitar de uma forma melhor? Já o hiperrealizador é um sabotador que diz que o indivíduo só é digno de valor e respeito se ele tiver um desempenho excelente e realizações constantes em todas as coisas. É um sabotador que mantém você concentrado principalmente no sucesso externo, né, do trabalho, de outras atividades. E muitas vezes você perde o contato, claro, quando este sabotador é dominante, com necessidades emocionais e de relacionamentos mais profundas. E aí, quem que nunca se sentiu workaholic antes? Mas a pergunta é,
será que vale a pena ou será que é necessário no mundo atual você ser um hiperrealizador? Será que é nisso que está o seu verdadeiro valor e o quanto você está se cansando e se desgastando realizando em excesso? A vítima. O sabotador vítima, emocional e temperamental, e para conquistar a atenção e a afeição. É um sabotador que te leva a focar extremamente em sentimentos internos, principalmente os sentimentos dolorosos. Muitas vezes essa pessoa tem uma tendência para ser Marte. É aquele pobre coitado que sempre acha que é criticado ou se critica, que é mal compreendido, que tende a se recolher, fazer beicinho, emburrar por qualquer coisa. São aquelas pessoas que a gente observa fazerem um drama para tudo, ou perderem a paciência, estourarem com muita facilidade. A consequência desse sabotador é que você desperdiça sua energia mental e emocional. Faz você e as outras pessoas se sentirem frustradas, impotentes ou culpadas, porque você não consegue ser feliz o tempo todo. E quem é que consegue? Não é? Então, quando as coisas ficam muito difíceis, as pessoas que se vitimizam tendem a desmoronar e desistir. Sufocam a raiva, aumentam os níveis de depressão, de apatia e de fadiga constantes. Já o sabotador hiperracional coloca um foco intenso e exclusivo no processo de racionalizar tudo, incluindo os relacionamentos. Podem ser pessoas que são ditas como frias, distantes, arrogantes. Essas pessoas possuem uma mente intensa, ativa e às vezes passam por intelectualmente dissimuladas, como se não estivessem entendendo. São pessoas mais reservadas, que não deixam com que as outras pessoas conheçam seus sentimentos mais profundos. Muitas vezes elas mostram seus sentimentos a partir da paixão pelas suas ideias e pelos seus projetos. Já o hipervigilante são pessoas que, quando sob domínio desse sabotador, têm uma ansiedade intensa, acha que está sempre em perigo, tem um foco muito grande no lado negativo das coisas, acha que tudo vai dar errado. A pessoa não descansa, ela está sempre num estado de alerta. São pessoas que têm dúvidas contínuas sobre elas mesmas, sobre os outros, têm expectativas muito constantes de que tudo vai dar errado, ou seja, são aquelas pessoas ditas negativas. Quando você tem um estado de vigilância ou de hipervigilância, se você está sendo perseguido por uma onça, ótimo, né? É um estado de perigo real, é o lado positivo. Mas quando exageradamente presente na sua vida, você passa a ter uma vida com a qualidade mais baixa. E aí é importante a gente pensar, será que a vigilância sem trégua é a melhor forma realmente de evitar que as coisas ruins aconteçam? Ou seria focar no positivo e aprender a administrar este sabotador? Já o inquieto está em constante busca por coisas que lhe tragam muita excitação. As pessoas estão sempre esperando que apareça uma nova coisa para dar aquele estado de ânimo, de animação. Raramente essas pessoas ficam em paz ou satisfeitas com o seu presente, com aquilo que está vivendo naquela hora. E isso é muito preocupante, porque as pessoas deixam de valorizar o seu presente.
São pessoas que se distraem muito facilmente, que podem ficar muito dispersas, estão sempre ocupadas, executando muitas tarefas, planos diferentes, são ditas como pessoas multitarefas. As outras pessoas, muitas vezes, têm dificuldade para acompanhar essa pessoa, de tão hiperativa que ela pode se mostrar. Já o controlador funciona, é movido por uma necessidade de estar no comando, de assumir responsabilidade por tudo, de controlar todas as situações. São pessoas que vivem em um estado maior de ansiedade e impaciência, principalmente quando se deparam com uma situação fora de controle. O esquivo já é um pouco diferente. São pessoas que se concentram no positivo e nas coisas prazerosas, agradáveis, de uma forma extrema. Só que a vida não é assim. E se concentram tanto que muitas vezes elas fogem de tarefas, de conflitos, de discussões que ela já antecede ou imagina que pode vir a ser muito desagradável. Resumindo, ela foge com todas as forças que ela tenha. Só que este sabotador leva a pessoa a procrastinar, a adiar o que precisa ser resolvido, a fugir de conflitos, o que muitas vezes pode ser muito bom, porque se você fica calado ou não entra em uma discussão, você pode até ter um final feliz, melhor do que se você tivesse entrado em uma discussão. Mas são pessoas que têm muita dificuldade em dizer não, resistem aos outros por meios muitas vezes passivo-agressivos em vez de diretamente. Às vezes são pessoas que se perdem em hábitos mais reconfortantes, procrastinadores. É melhor fazer isto do que ir à luta para vencer. Então, conhecidos 10 sabotadores, se você pudesse melhorar significativamente uma coisa importante na sua vida pessoal ou profissional, o que seria? O quanto que um desses sabotadores podem estar dominando a sua vida, te impedindo de alcançar a sua meta, seja no controle do seu diabetes, seja no seu peso ideal, seja nos cuidados com a sua saúde, na evolução do seu emprego, na leitura de um livro, em um relacionamento. Você já parou para pensar um pouco sobre isso? Mais uma vez, é importante que a gente se conheça. É muito importante que você identifique quais são os seus sabotadores. E no final desta aula, eu deixarei um link para que você possa calcular o seu coeficiente de inteligência positiva e quais são os sabotadores que estão dominando a sua vida. E quando a gente entende um pouco sobre os sabotadores, fica mais fácil entendermos que toda aflição que nós temos na nossa vida é gerada por nós mesmos ou por sabotadores. Então, o que é importante? Que a gente possa ativar o lado sábio da nossa mente para aprender a lidar com situações desagradáveis da vida e aprender a se sentir diferente diante dos obstáculos que a vida vem, porque tudo parte da nossa mente. Então, é importante aprender a enfraquecer os sabotadores. E para enfraquecer os sabotadores, a gente precisa saber quais eles são.
É importante nos conhecermos e observarmos o nosso dia a dia, identificando e rotulando quando esses pensamentos ou sentimentos aparecem. Se você não sabe quais são, a verdade é que eles te dominam. Então, primeiramente, eu convido vocês a pensar numa estratégia que é a técnica dos 3 presentes. Muitas pessoas, isso é uma forma, né, gente, de enfraquecer os sabotadores. É olhar o lado positivo de todas as coisas. Então, essa técnica dos 3 presentes, ela é uma prática que eu convido vocês, né, a praticarem para enfraquecer os sabotadores. É que toda vez que acontecer alguma coisa, você se deparar com alguma coisa negativa na sua vida, pensa em pelo menos 3 situações em que uma situação ruim poderia se transformar em uma dádiva, em uma oportunidade, em um alerta, em um novo caminho. Por exemplo, perdi meu emprego. 3 coisas que perder o emprego pode se transformar em uma dádiva e em uma oportunidade. Por exemplo, vou ficar mais com a minha família, vou cuidar da minha saúde, vou estudar mais para conseguir um emprego melhor. Seria um exemplo da técnica dos 3 presentes. Então, para fortalecer o nosso lado sábio, nós precisamos conhecer e usar os 5 poderes do sábio, que são a empatia, a exploração, a inovação, a navegação e a ação decisiva. Com eles, a gente pode encarar os desafios que surgem de uma forma que não só vai gerar melhores resultados, mas também vai aumentar a satisfação pessoal, a paz que você sente e o seu estado de felicidade. Então, a empatia, né, tão falada, o que é ter empatia? É sentir e mostrar apreciação, compaixão e perdão. A empatia, ela tem 2 lados, 2 alvos, você e as outras pessoas. Quanto mais você tem uma empatia profunda, mais é possível que você tenha uma empatia pelos outros. Para a maior parte das pessoas, ter empatia é a coisa mais difícil. Por quê? Por causa da interferência, da dominação do seu lado crítico. Então, a empatia é necessária. E aí existe o que a gente chama do jogo do poder para vencer o lado sabotador, que é o visualize a sua criança. E por que a gente fala de visualize a sua criança? Porque a criança tolera mais, aceita mais, é mais espontânea e tem uma empatia instantânea e um afeto por esses estranhos. Então, quando você se sentir muito crítico, lembre do lado criança. Lembre de quando você vê uma criança brincando num parquinho, como que ela se adapta bem e com muita facilidade ao outro, principalmente ao diferente e ao estranho. Depois, o segundo é a exploração, ou seja, o que mais você pode descobrir, explorar naquele problema ou naquela dificuldade que você está enfrentando. Estimule o seu lado curioso, né?
Se fascine pela descoberta do que você pode tirar daquela dificuldade que você está enfrentando, né? Então, a energia, a emoção que pode vir desse sábio explorador é baseado na curiosidade, na franqueza, na fascinação por sair daquela situação de uma forma melhor do que você entrou, tá? Então, esse sábio forte, ele pode ativar você para uma forma melhor de sair de uma grande crise. A inovação, que é um outro sábio que você pode explorar, é o seguinte: enquanto o poder de explorar procura descobrir o que está acontecendo, o lado de inovar e inventar é uma forma de você pensar em como você vai sair do convencional, da suposição, daquilo que sempre na sua cabeça é a forma de resolver um problema, para achar novas alternativas. Então, ao invés de criticar, criar uma barreira entre você e o problema, o jogo para você ter o poder sobre a situação aqui é o jogo do sim e. O que significa? Para cada nova ideia que você tiver perante o problema, quando você for explorar, pense em trabalhar. Sim, o que eu adoro nessa ideia é isto, e eu farei desta forma, porque isso estimula o seu lado criativo. E quanto mais você trabalhar nisto, mais rápido você achará uma solução para o seu problema. Na prática de muitas atividades hoje de trabalho, isso se chama de brainstorming, né? Você gerar ideias para melhorar a experiência ou a atividade que você está realizando. Já a navegação, né, o poder da navegação do sábio, ele lida com a escolha entre várias opções, várias alternativas que você pode ter perante a sua bússola interna, né? O que é isso? Aos seus sentimentos, aos seus valores mais profundos, aquilo que dá sentido para a sua vida, o que te leva a ter um propósito. Então, quando você se depara com um dos seus críticos que podem estar dominando a sua vida e não te dando uma sensação de felicidade, o jogo do poder aqui é o quê? Olhe para o futuro. Pense em como você gostaria de estar no futuro, tendo vencido aquela situação. O que se você fizer agora, você poderia no futuro estar feliz e satisfeito por ter enfrentado bem essa situação. E a ação decisiva, ou seja, tem que agir, né? Muitas vezes as pessoas têm medo deste lado de aceitar a situação que você está vivendo, ou de tomar isso como uma dádiva ou uma oportunidade, achando que isso vai levar você a ser mais passivo, preguiçoso, sem ambição ou sem atitude. Mas não, é o oposto. O poder de ativar que a sua mente tem leva você à ação, a focar as suas energias mentais e emocionais, direcionando isto para a sua meta. Então, o jogo do poder aqui é tomar o lugar do sabotador, é se colocar como dominante da sua mente, tentando prever quais são as ações que habitualmente você tende a ter perante os problemas. Para que quando você preparar a sua mente e esta situação
acontecer, né, repetindo para você coisas negativas, sabotadoras, você já esteja pronto para uma nova ação. Então, a palavra de ordem aqui é: haja, faça diferente e vença aquilo que limita você a alcançar as suas metas de vida. E por fim, uma palavra que as pessoas têm muito medo é do fracasso. E é importante que o seu pensamento, a sua mente, a forma de você lidar com as coisas na sua vida tenha clareza. Uma forma positiva de lidar é interpretar que o fracasso nada mais é do que uma derrota temporária. E quando as pessoas não interpretam de uma forma positiva aquilo que não deu certo, ou seja, uma derrota temporária, elas tendem a abandonar o que gostariam de fazer. E isto é muito comum no tratamento das doenças crônicas. Eu não consegui fazendo isto perder o peso que eu queria, portanto, eu não farei mais nada. Não encara que aquilo ali faz parte da trajetória, faz parte do tratamento. Né? Então, é muito importante trabalhar. Não é fracasso, é derrota temporária. Pense, enfraqueça o seu lado sabotador, se fortifique, busque o seu autoconhecimento e encare que o que não deu certo agora é temporário. Se você fizer melhor e diferente, você terá melhores resultados. Eu gosto muito dessa frase, né? Você é o mestre do seu destino, é o capitão da sua alma. Para você ter sucesso, que depende de você, escolha uma meta definida, tenha clareza e coloque nela toda a sua energia e todo o seu esforço. E faça o teste, né? Lembre, sua mente é sua melhor amiga, mas também é sua pior inimiga. Eu deixo aqui o link para os testes do coeficiente de inteligência positiva e dos sabotadores. Vale muito a pena fazer, tá? Porque vocês podem não só identificar isto, como os próprios relatórios vêm de uma forma muito descritiva, esclarecer minuciosamente os seus resultados. E recomendo também este livro, que é o livro Inteligência Positiva da Cesar Chamini. Eu considero que é um livro que todo mundo que busca evoluir deveria ler, e não só uma vez na vida. Ok? Pessoal, eu deixo aqui meu abraço para vocês, que a gente ande aí rumo ao nosso desenvolvimento pessoal. Entre no nosso site, curtam as nossas páginas e venha fazer parte desse grupo de desenvolvimento com a nossa equipe.